numa distribuição Media Action. A maior parte do tempo, Jackie Chan passa arriscando sua vida para sobreviver. Como ator e diretor, Jack redefiniu a natureza do mundo do cinema de ação. O que faz de Jack diferente de seus rivais é a disposição em realizar suas próprias façanhas. Neste filme, Jack volta ao tempo de filmes de Kung Fu para mostrar como foi o pioneiro em efeitos especiais. Revelamos o treinamento especial onde ele e sua equipe se preparam para uma cena. Jack voltou ao local de uma de suas maiores proezas, Police Story, para mostrar como iniciou uma nova forma nas cenas de ação. Pela primeira vez, abrimos a porta do laboratório de técnicas de Jack Chan para explicar os vários truques desse perigoso ofício. O próprio Jack conduz uma aula sobre coreografia de lutas em filmes. Seguimos Jack nos sets dos filmes Quem Sou Eu e A Hora do Rush e descobrimos como ele e sua equipe planejam algumas das sequências de ação mais ousadas. Se ação, perigo e coragem têm um nome, esse nome é Jackie Chan. Este é Jack Chan em Meus Truques. Jack Chan, Meus Truques. Versão brasileira em Gedix. Jack começou sua carreira como dublê, trabalhando em filmes em Hong Kong. Naquele período, a indústria cinematográfica estava voltada para a produção de filmes de artes marciais. Eram divididos em filmes de Kung Fu e de espadas. Nos filmes de Kung Fu, os personagens não usavam armas nas lutas. Nos filmes com espadas, eles tinham superpoderes e lutavam usando uma variedade de armas cortantes. Agora, Jack e seu dublê mostram uma tradicional sequência de lutas marciais. Primeiro, Jack sugere uma ideia para a luta, depois cuidadosamente ensina cada ação e reação. Ainda que os combatentes sejam habilidosos em Kung Fu, é importante que tenham precisão em cada movimento, para poderem sincronizá-los. Viu? Bonito, não é? Eu não tinha nenhum facão. Então consegui 1, 2 e 3 facões. No final, chuto o cara e mando ele pra bem longe. O aspecto mais importante é a pose. Eu tenho a arte de lutar como uma dança. Assim é muito melhor. Mesmo se eu chutar alguém, não há violência. Eu nunca usei um facão pra cortar alguém. É assim que eu crio uma cena. E depois da luta, bum! Eu vou embora. Isso significa que eu não quero mais lutar porque eu já venci. Eu não preciso matá-lo. Eu já peguei sua arma, mas irei devolvê-la. Se ainda quiser continuar lutando, irei pegá-lo novamente. Nesta cena de O Jovem Mestre, Jack e o oponente Yuen Biao mostram as habilidades que aprenderam na escola ópera chinesa. Na ópera chinesa, os artistas executavam uma sequência de lutas, onde eles manejavam suas armas apenas como artistas de circo. É esse senso teatral que Jack trouxe ao gênero de filme tradicional de Kung Fu. Viu? Eu uso qualquer coisa que for bonita. Por exemplo, após a luta, vou me sentar. Depois do chute, ele dá uma volta. Estamos nos mexendo tão rápido que você não saberia se eu acertei ou não. E mais uma vez em câmera lenta. Venha aqui. Bom, em câmera lenta, eu acerto aqui. Então ele apenas faz a reação. O público sabe. Então dou uma volta e dou um chute nele. Depois do chute, talvez eu me sente nesta bela posição. Deixo o público dizer, uau! O engraçado hoje em dia é você usar esse tipo de atitude, mostrar esse tipo de rosto. Eu quero matar alguém! Isso poderia se dizer antigamente quando estávamos lutando. Câmera, vai mais para trás. Dava para se ver os pés
em cada posição. Olha, você precisa posicionar bem seus pés e depois de lutar, não importa como tenha lutado. E mesmo assim, esses tipos de posições são muito importantes. É mais difícil do que as lutas de hoje em dia. Isso é muito importante. Quando Jack estreou nos Estados Unidos em Battle Creek Brown, ele desbravou novas terras, levando o tipo de ação vista nos filmes de Kung Fu para um set de filmagem em Chicago. Naquela época, os americanos não tinham experiência em cenas de combate deste tipo. Jack contou com 2 de seus dublês para fazer uma cena em que seu personagem luta com um rival, mestre em artes marciais. Mesmo limitado em controlar a velocidade da câmera, como faz nos sets de filmagem de Hong Kong, Jack ainda manteve algumas de suas marcas registradas. Isso é um banco. É claro, quando fazemos algumas ações, temos que fazer bancos especiais. Bom, não se pode chutar um banco de verdade. Mas eu quero mostrar como um cara pode ser poderoso. Quando eu uso essas coisas, ninguém pode vê-las. Então colocamos um pouco de pó. Na ação, quando ele me chuta, eu a quebro e ela se parte em vários pedaços. Agora eu vou mostrar como fazer uma edição e como fazer a cena de luta com um banco quebrado, certo? Por exemplo, a câmera está aqui. Lutamos, ele chuta, eu empurro e ele chuta. Corta? Quando fazemos os movimentos, são bem rápidos. Isso também é feito numa lente angular e com fundo escuro e não dá para ver todos os fios. Assim que ele chuta, cortamos e aí a câmera vai para trás dele e fazemos tudo de novo. Certo? Vou mostrar como fazemos o banco quebrado. É claro que não esse aqui. Vamos fazer no banco quebrado. Viram? Muito legal, né? E esse é um truque. Então, é assim que fazemos um filme diferente da América. Ainda acho que eles não fazem nada. O cara chuta, eles adicionam o banco usando computação, mas eu sei que isso é bem caro. Esta é a forma barata de fazermos nosso próprio filme. Mesmo assim, fica muito bom, não é? Barato, mas bom. Jack dá muito valor para o dinheiro e faz com que um objeto chinês seja útil e tenha um bom aspecto ao mesmo tempo. Um leque. Todo mundo sabe que leques chineses são bonitos. Alguns deles valem mais do que 1 milhão, porque são antigos. Então, quando eu tenho um leque, olho para ele com cuidado, calculo os movimentos, assim e assim. Quando se luta, você usa dessa forma. E esse tipo de coisa. É claro, parece bem fácil, mas não é, não. A coisa mais difícil numa tomada é atirar o leque e pegá-lo de volta. Isso leva mais de 120 tomadas. Quando você vê uma cena desse tipo que dura poucos minutos ou segundos, você diz, o Jack é bom, mas não é isso. Você também pode fazer, se tiver muita paciência. Calma, tente novamente até você conseguir. Além do leque, os filmes de Kung Fu oferecem a Jack a chance de mostrar as habilidades com outras armas clássicas do Kung Fu. Então você tem que saber o tempo de cada movimento. Quando fazemos um filme, temos que ter cuidado com tudo. Aexê. Tudo bem. E também facões chineses. Este é um facão chinês. Bom, há várias manobras como fatiar da maneira certa. Chamamos isso de saco de sangue. É de mentira e colocamos na mão assim. Na cena de luta, nós o seguramos e você não consegue ver. O movimento é rápido. Quando o cara me acerta... Está vendo a mão? Então, você espirra na barriga. Pode espirrar na câmera ou
Ou na parede. Parece sangue, mas é um líquido doce. O sangue de mentira de Hong Kong é uma combinação de corante de comida, que dá a cor necessária, e xarope para tosse, que dá a textura. Neste clássico filme de espadas, um dublê morre usando em suas mãos um saquinho desse líquido. Outra técnica usada por um dublê que espirra sangue de sua boca. Pronto, ação! Viu? Viu? Esta é a diferença entre um bom e mau dublê. Viu o que eu fiz? Bem aqui. Mas isso é muito violento, me desculpe por isso. O que falta nos filmes de Jack, de sangue e vísceras, eles compensam por sua complexidade. Ele é famoso por coreografias de combate corpo a corpo, onde lida com vários inimigos de uma vez. Viu só? Tempos atrás, não importava quantas pessoas lutavam comigo. Bom, há 4 pessoas, mas apenas uma luta comigo. Então as outras 3 pessoas ficam atrás. E depois disso... As outras vêm para lutar. E mais outras. E outra. Por que as 4 não vêm de uma vez lutar comigo? Eu prefiro ficar aqui socando e chutando. Certo? Pelo menos eles lutam de uma vez para uma tomada. Todo mundo precisa gritar. Todo mundo berra para que eu saiba quando estão vindo. Ele grita... Viu? Se todos gritam ao mesmo tempo e comigo... eu não vou entender. Então ele vai e grita na minha frente e eles gritam ao mesmo tempo. Mas quando ele vem com o ó, eu sei que ó é um soco. Assim, viu? Isso significa que muitas pessoas estão lutando comigo e ele vai me dar um soco. 1, 2, 3. Viu? Venham. Agora. Viu? Este vem na mesma hora. Então a câmera se move e eu me esquivo. Por que eu me esquivo? Por causa da edição. Editar é um dos elementos-chave para a coreografia de um filme de luta. O estilo de Jack conta com um preciso movimento de câmera, uma edição afiada e com uma comunicação única que existe entre ele e seus dublês. Viu? Isso virou nossa própria linguagem. Tchau. E vai. E vem. Quando os meus dublês me acertaram com um bastão, ele pode fazer isso bem baixo. E num tempo bem curto. É o que eles fazem. Se outra pessoa aparece... O meu rosto, eu tenho medo que me acertem. É muito perigoso. E depois de lutar... Eu reajo assim porque é feito por pessoas que eu não conheço. Se for feito pelas pessoas que eu conheço... Viu? Eu não ligo. Se me acertarem, é um acidente. Em filmes americanos, personagens que voam, como Superman e Peter Pan, são restritos. Em Hong Kong, nos filmes de espada, qualquer um que sabe arte marcial pode voar. Isso é uma dobradiça. Veja como nós a usamos. Sabe quanto isso custa? Menos que $5. $2. Eu gastei muito dinheiro comprando produtos americanos. Quando eu os trouxe para cá, sabe o que fizeram? Continuaram usando velharias. Eu não sei por quê. Eles têm feito por quase 40 anos. É muito fácil de explicar. Quando eu lhe dou isso, você ainda não sabe como usá-lo. E se não souber usá-lo, com certeza ele vai quebrar. Às vezes ainda é mais fino que isso. Quando fazemos essas coisas, eu tenho que ter certeza que foi feito por alguém da minha equipe. É feito por eles e por mais ninguém. Um pouco mais alto. Pare. Tente.
Por que testamos isso? Testamos o peso e vemos se está tudo bem. Ótimo, pode baixar. Ação! Ele se foi, viu? Como posso subir? Como posso pular assim? Não posso. Então eu tenho que subir de outro jeito. Não é forte o bastante. Opa. Oh. Mas vou subir. Então, se alguém me persegue, eu venho aqui, olho em volta para garantir que... Uau! Há 2 lados. Aí, primeiro eu olho aqui, depois eu continuo subindo cada vez mais, só para garantir. Viu? E pelo menos assim é muito mais aceitável do que sair voando. Eu gosto de pular. Algumas coisas são truques, outras são habilidade. Isso é habilidade. Quando encenam uma queda, Jack e sua equipe usam caixas de papelão, que chamam de caixas de maçãs, o que garante uma queda segura. Elas são empilhadas cuidadosamente e são colocados colchões sobre elas. Depois vem o fator humano. Antes de saltar, é preciso saber 3 coisas. Primeiramente, é preciso ser corajoso. Segundo, precisa saber como cair. Senão, seu joelho pode bater em sua boca. Isso acontece com frequência. Terceiro, você precisa confiar em sua equipe. Eles colocam aquelas coisas lá embaixo. Eu confio neles. Na América, eles usam airbags. Mas nós ainda não podemos nos dar a esse luxo. Mas nós ainda usamos caixas de papelão e colchões. Eles têm sido usados por mais de 30 anos. Nós utilizamos várias vezes após um salto, os guardamos e, quando queremos usá-los, pegamos de novo. Estamos nos anos 90, quase no século 21. Oh, estranho. Ainda confiamos nas caixas de maçãs. Para preparar seus corpos para o tipo de desafio que a profissão deles exige, Jack e sua equipe seguem um rígido treinamento físico. Isso inclui condicionamento básico do corpo e aperfeiçoamento em suas habilidades nas artes marciais. Para esse estilo de vida é necessário muita disciplina. Bom, para nós o treino é muito importante. Por exemplo, um advogado precisa treinar seu discurso, uma secretária precisa aprender a digitar, estudantes precisam estudar muito. Nós somos dublês físicos, então temos que treinar todo dia. Se você é um estudante, precisa estudar todo dia até a prova para tirar uma nota A ou B. Nós também treinamos e um dia, não se sabe quando, eu vou pedir a qualquer um deles para fazer alguma coisa. Essa é a nossa prova. Embora as várias quedas e pulos vistos em filmes pareçam espontâneos e dolorosos, eles são o resultado de muitas horas de treino. Por muitos anos, Jack e sua equipe criaram uma linguagem própria para os movimentos de reações que utilizam em cada cena de luta. Treinar, é claro, é muito importante, mas não podemos ser muito musculosos, sabe como é que é, não é? Temos que ser leves e flexíveis. Temos que treinar vários tipos de coisas. Nós temos nosso próprio ABC. Temos até nossas próprias quedas. Bom, às vezes eu peço para um dublê que me mostre uma queda. Eu digo, não gostei dessa, eu quero outra, sai fora. E, finalmente, terminamos num 360 graus ou 180 graus. Queda violenta. Os nomes são inventados por nós, eles são em chinês. Agora eu vou mostrar coisas básicas, ABC. Caia de barriga.
Caia para trás. Isso. De costas. Agora de costas. Uma queda giratória. $360. Perigoso. Jack trouxe os filmes de ação de artes marciais de Hong Kong para o século XX em Police Story. O primeiro filme de sua equipe de dublês mostra do que é capaz de fazer. O sucesso do filme fez com que Jack e sua equipe explorassem novas áreas do trabalho de dublês. Bom, normalmente, quando se planeja uma cena de ação, existem dois caminhos, o fácil ou o difícil. Em Police Story 2, um guarda estava em frente à porta. Como eu poderia atravessar a rua? Bom, eu acho que devia fazer algo difícil. O guarda não saía da frente da porta. Então, eu poderia ir para o segundo andar, pular no ônibus, depois num caminhão e sair de lá. Eu poderia fazer isso de um modo mais fácil atravessando a rua, mas eu não queria fazer assim. Eu queria fazer diferente de outros filmes. Por exemplo, quando eu estava no ônibus, eu vi uma coisa, era uma placa. Então eu colocava a placa um pouco mais baixa. O difícil era pular do caminhão para o ônibus. Se desse errado, eu cairia. Não há nada que ele proteja. Você vai lá e faz. Mas é claro, quando passei pela janela, não a janela, o vidro, cortei minha mão. A pele se soltou e pude ver meu osso. Mas eu nem liguei, eu consegui. Acredito que todos se lembram que em Police Story 1 eu estava pendurado no ônibus e muitos carros estavam passando. Eu levantava minhas pernas, eu fiz essas coisas e faço qualquer tipo de acrobacia. É melhor eu subir primeiro. Tá vendo? Não é um guarda-chuva normal. É feito de metal. Olha. Este é de madeira. E este aqui é um guarda-chuva de metal. Então, é claro, precisa ser resistente para se segurar nele, não é? Bom, tem uma outra façanha que eu fiz antes de perseguir o ônibus e fazê-lo parar. Eu tive que correr morro abaixo.
Como pude ir mais rápido que o ônibus? O ônibus estava vindo, dando muitas voltas. Eu tive que correr morro abaixo. Foi uma distância e tanto. Naquela época, eu não sabia do perigo que havia e como era assustador. Eu queria fazer o filme e acabar naquele dia. Estamos no local, mas dessa vez eu não vou fazer o mesmo. Vou demonstrar com uma bola. Muita coisa mudou aqui, não é verdade? Eu lembro que quando filmei aqui na época, não havia casas nem prédios, não tinha nada. Era tudo muito deserto. Até mesmo as árvores eram desse tamanho. Agora estão muito mais altas. Era muito perigoso quando corri morro abaixo. Eu pensei que fosse só uma descida. Mas quando cheguei na segunda parte, pensei que fosse um precipício. Toda a minha equipe estava lá com as esteiras. Eles não sabiam para onde eu iria. Eles apenas imaginavam. Eu sabia que se eu caísse, iria rolar sem parar. Igual uma bola. Eu quero mostrar isso para vocês. Veja, é assim que acontece. Viram? Sem parar. Mas se fosse comigo, eu poderia não morrer, mas me machucaria muito. A ação continuou. Eu apontei a arma para o ônibus parar e dei um tiro para o alto e... pum! E ele parou. Então o ônibus deu uma freada. Eu queria um dublê que voasse pela janela, batesse no carro e caísse. Então os outros 2 dublês que estavam lá em cima teriam que ir para as outras janelas. Um dublê bateu aqui, outro aqui no capô. Aí a ação estaria completa. Mas deu errado. Sabe o que aconteceu? Como o ônibus era diferente do normal antigamente, que parava de repente, tinha freio a ar. Zoom. Quando o dublê Zoom pisou no freio, o primeiro dublê tentou ir. Mas o ônibus foi para trás. E aí, Zoom, toda a minha equipe perdeu o equilíbrio. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas precisava terminar a filmagem. Eu olhei ao redor. Quando eu disse, corta, eu me virei e as 3 pessoas não caíram sobre nada. A poucos centímetros atrás de mim. Eu não ouvi som algum da capota ou do capô. Não ouvi nada, só vi alguma coisa como gum. E... O final de Police Story foi filmado neste shopping de Hong Kong. Jack e sua equipe competiram entre si para realizar as façanhas mais perigosas possíveis. Tudo bem, eu queria um dublê aqui para fazer uma coisa. Eu soquei ele e ele caiu. O bandido fugiu, então eu tinha que usar um atalho de novo. Eu pulei dali para a escada rolante. No dia da filmagem, eu parei a escada rolante para experimentar. Eu pulei uma vez, então experimentei com ela em movimento com toda a minha equipe para me pegar.
Escuta. Todos sabem que isso é muito duro. É de metal. Você se machuca quando cai. Usamos um enchimento diferente feito de metal. Este metal era como uma régua. Colocamos uma de cada vez. Então eu dei um chute nele. Por que não usamos essa, mas sim esta? Porque esta está indo para baixo, é mais segura. E essa é mais perigosa. Então decidimos usar esta aqui. E depois de cair, ele pulou. Pão, pão, pão. Doeu um pouco, mas acho que foi uma ótima façanha. A façanha final fez com que até Jack pensasse 2 vezes. Eu estava morrendo de medo. Eu estava parado. Aí olhei para baixo. Não tinha ninguém lá, só eu. Aí então eu pensei, Jack, você consegue. E de repente ouvi rodando. Eu disse, o quê? Rodando? Então ouvi as câmeras rodando em alta velocidade. Bom, aí eu disse, Eu disse, eu vou morrer. Então, de repente, lá na tela você pode me ver gritando bem alto, assim, ó. Mas agora, parado aqui, eu olho para trás e eu não sei como fiz aquilo, de verdade. O final do filme de Jack, Quem Sou Eu, foi feito aqui na Holanda, em Roterdã. Uma imensa sequência de luta está para ser filmada na cobertura de um edifício comercial no 27º andar. Jack e sua equipe precisam usar toda a sua criatividade para encenar uma longa cena de combate num espaço vazio. Enquanto observa a locação, Jack examina várias ideias, onde apenas algumas serão incluídas na cena final. O aspecto mais óbvio da locação é a altura. Na maioria dos filmes hollywoodianos, o planejamento de uma cena desse porte é feita num escritório de produção, com storyboards desenhados. Nos filmes de Jack, os planos são feitos no próprio lugar, com os storyboards imaginados dentro da cabeça de Jack e sua equipe. A observação do lugar é tão perigosa quanto o próprio filme. Juntos, Jack e seus dublês criam uma cena onde os lutadores brigarão na beira de uma cobertura. Como eles não têm acesso nem à facilidade de um fundo verde, nem uma simulação do chão do telhado, isso servirá como um toque real ao suspense da ação. Corta! A equipe também experimenta usar coisas que estão no telhado. Por exemplo, o vento de um sistema de ventilação inspira Jack a coreografar uma troca de socos bem em cima do sistema. Esta parte da luta combinará sua marca registrada de ação e comédia. Jack planeja que a gravata de seu adversário seja erguida pelo vento. Jack, então, pega-o pela gravata e inicia uma série de socos rápidos. Vendo isso, o outro adversário tira sua própria gravata. O vento também dá a Jack a chance de terminar numa pose heróica. Este tipo de filmagem faz o público prender a respiração. Antes de outra rodada de ação, Jack ainda pensa numa outra forma de usar o ambiente para a luta, considerando como ele poderia usar uma nova arma contra seus inimigos. Contudo, esta é uma ideia que não entra no filme. Além de fazer uso dos itens já existentes no local, Jack e sua equipe colocam objetos que poderiam logicamente ser encontrados nesse ambiente. Por exemplo, na luta utilizam alguns sacos supostamente cheios de cimento. Na verdade, o cimento é farinha de milho. Isso dá um impacto visual forte quando espalhada nas roupas e cabelos dos artistas. A farinha precisa ser muito bem retirada depois de cada take e muito bem reaplicada, o que leva bastante tempo.
Depois de resolvido o problema de como utilizar um espaço vazio, Jack e sua equipe mudam a atenção para a coreografia da luta em si. Jack será visto com 2 inimigos de uma vez. Isso evidencia um dos problemas que a equipe encara. A maioria dos peritos em artes marciais não são treinados para uma coreografia em filmes de luta, que é a especialidade de Jack e seu time. O ator holandês Ron Smonenberg possui uma habilidade incrível em chutar, mas nenhuma experiência em fazer este tipo de cena de ação. Isso significa que Jack precisa coreografar a luta o máximo possível. Então, tenta assegurar que ele mesmo não levará um chute, ensinando Smonenberg a percepção necessária de tempo e distância para garantir um duelo dinâmico e seguro, mesmo para a paciência de Jack. Não, você não pode parar. Agora, lembre-se de seus movimentos. Você tem que me observar. Se você se aproximar demais, viu? Eu vou para trás. Você precisa se encontrar. Pronto? Ação! Fique onde está. Fique parado. Não venha atrás de mim. Tá, então, vamos. Viu? E agora, todos prestem atenção. Então, você avança um passo. Pam, pam. Vem aqui. Vem aqui. Ouça e observe devagar e com cuidado. Ação. Pá, pá. Viu? Pá, pá. Viu? A distância. Tá. Tchá, tá. Tchu, 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 tchá. Eu não tô assustado. E o ritmo fluirá numa boa. Ação! Ai. Ação! Cuidado com o pé, hein? Ação! Bom. Corta. Ação! Corta. Ação! Ok. Embora a habilidade de Smonenberg para executar os movimentos perdidos tenha melhorado, ele ainda prova ser incapaz de executar certas sequências com o ritmo certo. Numa parte da luta, ele é substituído por um membro australiano da equipe de Jack, que realiza o tipo de velocidade e tempo que Jack exige. Corta! Muito bom. Obrigado. A equipe aplica alguns métodos não convencionais para realizar alguns dos aspectos mais complicados da tomada. Em uma sequência, Smonenberg e um dublê interpretam o mesmo papel numa cena. Ação! Smonenberg dá um chute inicial, então ele sai de cena e deixa um membro da equipe de Jack realizar uma sequência de golpes. Corta! Às vezes, a equipe aparece com uma coreografia que é humanamente impossível. Então, eles aparecem com uma solução muito difícil. Aqui, um dublê dá uma série de chutes com a ajuda de uma perna falsa. Corta! Ação! Este tipo de truque tem seus próprios riscos. Jack que o diga. Ação! Em um take particularmente enérgico, o sapato da perna falsa saiu voando da cobertura direto para o rio. Valeu! Bom, boa atacada. Ação! Durante a filmagem desta cena de luta, Jack levou um chute na barriga, machucou a perna e o joelho, machucou a canela numa grade de metal e aguentou um doloroso ferimento depois de cair para trás em algo simples, como a fivela de plástico de um cinto. Nenhum desses machucados fica visível depois da luta, o que evidencia que Jack e sua equipe ainda podem surgir com algo novo e diferente.
Ação! Pessoal, ação carro. Tantas façanhas com veículos extravagantes foram realizadas em filmes de Hollywood que é preciso muita imaginação para se ter uma ideia que nunca tenha sido usada. No filme Quem Sou Eu, Jack e sua equipe surgiram com algo novo. Neste filme, carros serão lançados do jeito deles. Estes veículos foram adquiridos graças ao relacionamento especial de Jack com a fábrica japonesa de carros Mitsubishi. São 4 carros Mitsubishi Evolution 4, transportados para a África do Sul e Holanda, para Jack destruí-los nas filmagens. O valor dos carros envolvidos não evitou que a equipe se desgastasse. Da próxima vez, coloca o cinto. Ah, desculpa. Você tá amassando o meu nariz. Ai. Ai. Para uma cena, especialistas holandeses de carros passaram 3 horas construindo uma rampa sofisticada para lançamento de um veículo. Porém, a impaciente equipe de Jack decide fazer a tomada do jeito antigo. Um motorista dublê precisa gerar bastante velocidade para inclinar o carro na hora certa. Então, consegue impulso bastante para levá-lo até o final da viela. Na primeira tomada, não alcança velocidade suficiente para virar. Na segunda, vai rápido demais e quase atinge uma câmera. Na terceira vez, o carro sai de lado, mas fica preso no meio da viela. Mas ninguém se machucou. E finalmente a equipe consegue a tomada. O que vem depois não é nada atípico. Para continuar a ação, o veículo é puxado por um carrinho, o que permite um close das rodas girando. O bandido abandona o seu carro e se aproxima a pé. Enquanto o motorista do carro precisa ficar na posição correta para conseguir fugir. A tomada é realizada com 20 membros da equipe. Os vilões se aproximam e o carro continua girando, mantendo-os afastados. Agora, o cameraman é suspenso sobre um carro por um fio. E uma câmera é montada para fazer um close de dentro do carro em movimento. Finalmente, a equipe deixa o carro na posição que permite a fuga dos heróis. A cena na qual um BMW cai do alto é realizada em 3 etapas. Primeiro, o carro é suspenso por um guindaste posicionado na beira do terraço. Depois, um boneco é posto no banco do motorista. Sacos de areias e bolas de prata são posicionados no metal com vigas de vidro embaixo do carro para aumentar o impacto da queda. 5 câmeras são posicionadas para capturar as imagens.
Depois do carro sacudido na borda do 7º andar do estacionamento, Jack aparece junto com os outros atores na cena. É este fator humano que faz seus truques com carros serem diferentes de algumas façanhas vistas em filmes de ação de Hong Kong e Hollywood. Antes de mostrar uma série de colisões de carros, Jack contracena com seus colegas durante a ação. Após gravar o diálogo, eles fazem a preparação final para filmar a queda. Este truque com o carro depende mais da força humana do que de forças externas. Na rua, a equipe é observada por espectadores curiosos. Essa câmera ganhou uma proteção bem original. O movimento é tenso e todos sabem que só há um BMW para destruir. É uma cena de apenas uma tomada. Bem-vindo ao laboratório de truques de Jack Chan. Este é um dos meus laboratórios e também um lugar de treino. Às vezes, quando temos um novo dublê e chamo minha equipe, ou alguns atores ou atrizes que querem lutar, mas não sabem como e insistem em lutar, este é um bom lugar para treiná-los. Também, quando estou no banho ou dirigindo e me surgem novas ideias, eu as escrevo. E no dia seguinte chamo meu pessoal para um treino. E passamos todas as ideias, então no filme existem vários tipos de peritos e todos passaram por aqui. Também temos muitos equipamentos e coisas pequenas. Mais tarde eu mostrarei outros truques. Parte do meu estilo Jack Chan. É um grande estilo, numa boa. Pessoal, vamos nessa. Jack e sua equipe fazem a primeira demonstração de como os mesmos fios que permitem lutadores voarem podem aumentar o poder de um chute ou de um soco. Uma corda fina de fios de aço é presa a uma couraça de malha, usada pelo ator ou dublê, que irá receber um golpe. O efeito na tela pode ser espetacular, mas a mecânica é bem elaborada. Puxar não é rápido o bastante. Não temos apetrechos como na América. Nós usamos a força do homem. Como nesse dublê, temos que ter 2 homens na escada. Quando diz a ação, eles têm que pular e também sair logo. Deixar o cara voar e cair. Se pularem bem forte, o dublê vai se tornar o Superman. Eles precisam pular na hora certa. Estão vendo aqueles 2 caras empurrando o tatame? Eles precisam fazer com que eu caia com segurança. É claro, quando é hora de filmar, não há esteiras, então fazemos desse jeito. 1, 2, 3! Isso que é um chute. Simples. O ator ou atriz não precisam fazer nada a não ser isso aqui. Bum, pronto. Normalmente, quando um cineasta faz um filme, ele usa os fios. Eles puxam um fio grosso e voam para lá e para cá. E a plateia pode dizer, é um fio, mas quando eu uso, adoto uma pequena técnica. Se eu não disser nada, você jamais saberá. É assim que eu gosto de fazer. Eu uso pequenas coisas, tá? E vou mostrar como. Viu só? Embora tenha caído muito bem, às vezes não é o suficiente. Especialmente quando viajo para outros países para filmar e uso pessoas diferentes. Nem todo mundo é dublê, então o que é que eu posso fazer? Eu uso pequenos truques. Bom, eu ponho um fio pequeno nos sapatos embaixo dos calcanhares e fica desse jeito. Estes sapatos são exatamente iguais. Então, tiramos esse, usamos o outro,
com um fio embaixo do sapato. Aí quando você o calça e fica em pé, o fio fica no chão. Então ninguém fala nada. Podemos precisar de 2 ou 3 pessoas. Depende da velocidade que eu quiser. Então, o fio fica no chão assim e também a proteção. É preciso saber onde colocar a proteção. Você precisa colocar as proteções em certos pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Este é o fio. A proteção está por dentro. Isso depende da sua sorte. Se você não tiver sorte, terá que tirar a camisa e usar uma roupa íntima. Então, não terá proteção. Se usar calças curtas, não terá nenhuma proteção. Então, isso é muito azar e alguém vai se machucar. Vamos mostrar de novo. Um pequeno truque. Quando caímos no chão, precisamos de um pouco de efeito. Viu? Foi isso que eu quis dizer. Mais rápido e mais poderoso. E, é claro, precisa saber quando e onde usar isso. Não assim, vou usar quando eu quiser. Quando se usa em local e na hora errada é terrível. Precisa saber como usar. E também usamos várias coisas diferentes. Usamos isso e também perna dupla. Caímos de lado e também com os sapatos. Uma das originalidades de Jack nas cenas de luta é que há pancadas de verdade. Eu realmente preciso ter contato de verdade. Podemos colocar proteções na barriga e nas costas. E quanto ao rosto? Olha aqui. Este sapato parece ser exatamente como os outros. Então, quando lutamos, não dá para perceber. Viu? Ok. Viu só? Eu acerto ele, mas não machuca. Além dos sapatos de espuma, muitas vezes Jack usa objetos domésticos de maneira bem criativa. Uma toalha pode ser usada para autodefesa. Um chapéu pode ser uma forma de mostrar sua agilidade. Usamos coisas como este chapéu. Pessoas comuns podem fazer isso. Às vezes, o chapéu é leve demais, então o substituo por outro. Por quê? Há muitas moedas dentro. Bom, depende. Se tem várias moedas, você se livra de uma e então fazemos outro. É nesse laboratório que Jack e sua equipe planejam novas formas de sequências de ações físicas, usando objetos comuns. Bons exemplos disso são o uso de um cabideiro em Police Story e uma bicicleta em Projeto A. Hurry, Dragon! You want it immediately! It's urgent! Who is it? Muitos filmes de Jack apresentam objetos inanimados que ganham ação na tela. Às vezes são de verdade, mas podem não ser exatamente o que parecem. Foi um ótimo take. Vamos lá, depressa. Viu só? Que bela tomada. Às vezes, nós fazemos mais de
2.000 tomadas. Quando atravessa a câmera e corta, faz com que o dublê fique aqui parado. 1, 2, 3. Bom, esse é o modo mais fácil. Viu? Esse tipo de coisa. O verdadeiro é assim, viu? Nem mesmo acerto o rosto. Então, machucaria o meu pé e fazemos um assim. Não dá pra dizer. É claro, não é usado numa cena de perto. Quando você se mexe, quando esconde ele... Quando acertamos o rosto, nós colocamos o efeito sonoro. Então, vai parecer de verdade. Bom, nos meus filmes também a ação nunca para. Nos filmes de Jack, muitas vezes há o uso de vidro. O desejo de dar às suas cenas de ação um toque realista pode levá-lo a sangrar pela sua arte. Vejam, o vidro não quebrou. Mas como quebrá-lo? Vou mostrar. Esta é uma placa de vidro puro. Ela deve ser preparada para quebrar de uma vez. Um parafuso de metal é colocado em cima de uma moeda em cada canto do vidro. É assim que o vidro deve ficar sobre a mesa. Legal, agora vou mostrar quebrado. Em Police Story 1, observem que eu uso vários tipos de vidro. E então, e o que foi que eu ainda não usei? Acho que garrafas, coisas engraçadas. Aí ele me chuta e quer pegar a garrafa, e eu a chuto para longe. Mas na cena do beco, eu queria... Bom, no beco alguém me jogaria a garrafa e aí procuramos uma locação. Na América existem muitos becos, mas eles são enormes, muito grandes. Quando as pessoas atiravam em mim, eu só podia me abaixar. Então eu construí meu próprio beco. Aí encontramos pessoas para fazer os grafites e essas coisas. Então tínhamos um pequeno beco onde as pessoas atiravam garrafas em mim. O engraçado é que garrafas de verdade não me machucam. As de mentira são mais perigosas do que as verdadeiras. Esta aqui não é de mentira. Eu só machuca. Bom, quando acertamos vidros falsos, ainda é perigoso. Perfeito. Se acha que é valente, junte-se à equipe de dublês do Jack Chan. Veja isso. A equipe de dublês de Jack Chan, a elite dessa profissão. Dentre milhares de competidores, apenas 8 foram escolhidos. Hoje só pode haver um, e eles competirão entre si para ganhar o prêmio mais desejado na comunidade de dublês: a cotoveleira dourada.
Action! Além de suas habilidades físicas, os filmes de Jack também possuem sequências de ação, com carros, armas e explosivos. Jack se interessou por armas depois de fazer a transição de filmes de artes marciais para filmes de ação modernos. A primeira vez que ele precisou atirar com uma arma pesada foi em A Fúria do Protetor. Cowboys americanos fazem muito isso. Mas hoje em dia, não podemos fazer isso e colocar no coldre, porque mesmo os coldres são bem diferentes. Bom, quando eu manejo uma arma agora, eu penso em alguns truques. Eu deixo os outros pegarem a arma assim, olha. E se você também gosta desse tipo de armas, quando você conhece ela, pode fazer vários truques com ela, como em Quem Sou Eu? O bandido queria pegar a arma, e aí eu fiz uma coisa, então eu desmontei ela. Quando atores ou atrizes lutam, ficam assim, ó. E a pior coisa é a câmera lenta. Então, quando eu me olho na tela, eu até dou um tiro, e todos ficam assim. E, bom, isso é muito normal, mas num filme isso não é certo. Você precisa agir assim. Quando eu filmo antes da ação, eu dou um tiro. Meus olhos estão sempre abertos. Eu quero muito ser um profissional. Mas sabe qual é a coisa mais perigosa? Depois que conheci mais as armas, sei como elas podem ser terríveis e poderosas. Não pense que se estiver com uma arma, será um herói. Mesmo se você não tiver uma arma, ainda será um herói. Depois que Jack começou a fazer filmes de ação policial, tiroteios não são os únicos elementos encontrados em seus filmes. Desde os primórdios de Hollywood, cineastas têm se dedicado para oferecer mais estrondos, na forma de extravagantes sequências de explosões. Os filmes de Jack muitas vezes possuem cenas onde o personagem principal parece que vai ser queimado. Embora as pirotecnias exibidas em seus filmes sejam excelentes, o próprio Jack admite que não pode competir com os blockbusters de Hollywood. No entanto, ele desenvolveu sua própria teoria sobre um Big Bang. Uma explosão sozinha é chata, mas quando estou no meio dela, aí fica interessante. Não acredite em tudo o que vê. Isto é um sofisticado efeito especial, com Jack reagindo a uma filmagem pré-gravada, feita com um fundo verde. A nova tecnologia desenvolvida em Hollywood permite aos atores realizarem suas proezas de forma segura. Os métodos de Jack geralmente são mais simples. Ele encena a maior explosão e depois que as câmeras são acionadas, sai correndo muito rápido. Para o final de Police Story 2, Jack realizou a maior proeza pirotécnica já feita num filme asiático. Ele demoliu uma fábrica construída em Hong Kong usando toneladas de explosivos. Perguntaram para ele por que, com o avanço tecnológico, ele ainda arriscava a própria vida. Seguinte, na América, os atores não precisam fazer isso. Você apenas corre na frente de um fundo azul. E depois vem a explosão. Mas eu gosto de estar no set, de sentir a atmosfera. Sabe, a energia é muito, muito boa. Agora vamos fazer um teste.
Sabe, no filme vai parecer que é maior, mais forte e mais comprido. 1, 2, 3, ação! Acho que eu quero, talvez mais tarde, quero o cenário com explosivos de verdade e o fundo azul com os efeitos especiais de computação. Tudo junto com minha real ação. Bom, talvez eu faça isso lá no futuro, mas no momento eu gosto de fazer a coisa de verdade. Quando planeja cada filme, Jack fica sob pressão para ter novas ideias. Ele lê livros e revistas de todo o mundo, buscando conceitos visuais curiosos para uso futuro. Todo dia leio muitos jornais, livros, coisas desse tipo e coloco tudo que gosto na parede. Essa é a parede secreta do Jack Chan. Tá vendo isso? Eu usei em Quem Sou Eu? E este eu usei em A Nice Guy. Já usamos esse carro aqui em City Hunter. Muitas coisas eu ainda não usei. Como, deixa eu ver, submarinos, esse tipo de coisa. São minhas ideias. Tudo é ideia minha. Como as coisas que sempre levo na carteira. Estão comigo já não sei quantos anos. Viu? Tá muito velha. Eu já usei em Projeto A. Essa eu ainda não usei. E toda vez que eu faço um novo filme, eu abro todas as coisas para ver o que eu posso usar no filme. Bom, eu mostrei todo o meu segredo para vocês. Já não são mais segredos. Agora eu quero introduzir coisas em lutas modernas. Então, normalmente, quando eu crio uma cena de luta, eu deixo o diretor de arte vir ao set. Aí ele pode colocar o que quiser. Então eu apareço, olho em volta e penso o que eu poderia usar. Livro-me de coisas que eu não vou usar. O que for possível usar continua no set, pois tudo pode ser uma arma. Um carro ou até mesmo essas bolas. Você pode fazer isso mais engraçado e extremamente vivo. Eu ainda chuto e soco. Alguém me persegue, assim como ele, eu viro. Talvez eu lhe dê um chute virando, pois parece mais interessante. Eu vou mostrar como é. Tudo bem, vamos começar com este aqui. Se estamos num set e temos essa roda gigante, eu planejo toda a luta, tudo bem. Por exemplo, este cara aqui, eu vou empurrar ele vai para trás e este outro aparece, nós lutamos, então ele empurra, eu me desvio neste momento, ele me dá um chute e na mesma hora eu vou para cima e dou outro chute no rosto. Ele reage. Bum! Então empurro a roda de volta, daí ele vai para baixo, então eu viro e soco este cara. Bum, 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 e o outro volta e cai no chão. Às vezes você vai para trás ou às vezes quando o cara vier, você pode reagir. Você pode fazer muitas coisas com uma roda gigante. Como este carrinho de supermercado. Primeiro eu olho para ele e penso em como usá-lo. Posso girá-lo, empurrá-lo. E tudo isso é bom para a reação. E para eu entrar nele. Bom, muitas pessoas me perguntam por que não uso o maior. Bom, se você entrar no maior, ainda haverá muito espaço. Quando você planeja uma ação, precisa ser sensato. Por que eu vou entrar nele? Porque é pequeno. Depois de lutar, este cara empurra ele, eu reajo e abaixo. Eu empurro em cima dele e... Pum! Viu? Reação. Depois da reação, este cara me acerta, não tenho para onde ir. Então eu tenho que entrar o mais rápido possível. Então esse cara empurra a cadeira, você para, vira, pum, e dá o chute. Então eu dou a volta... Pum! E reajo. Bom, aí então eu chuto e...
puxo. E puxo esse cara. Bum! Tá. Então eu prendo ele, o cara se aproxima e fazemos um pouco de comédia. Desse jeito, tom, machuca a mão dele. Então, uma grande reação. No fim da tomada eu voto. Blá, 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 blá. Bum! Viu só? Sit down! Eu me sento, vira a cadeira e tchê, 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 e bum, para. E se alguém chegar, você corre. Eu vou pra trás e agarro isso. Normalmente, uma luta de verdade é assim. Bam! Mas não é legal. Eu sempre quero que minhas lutas se pareçam com belas danças. Então, bum, bam. Ele me soca, eu piso numa lata de lixo e dou um chute nele. Dum, isso, pum, pam. Pum, isso é comédia. Estão vindo mais pessoas? Eu dou uma volta e jogo tudo. Viu que bonito? Eu quero cenas bonitas, não brigas. Quero uma luta igual a uma dança. Depois o efeito sonoro. Então, o cara aparece. Eu tento escapar, daí eu vejo o abajur, aí eu uso para machucar a mão dele. Viu? Quando ele se machuca, eu viro e acerto o nariz dele. Dou a volta e eu mesmo me machuco. Vai, volta e dá um chute nesse cara. Eu viro a cadeira novamente, ele me dá um soco, bloqueio seu soco, acerto ele na barriga, bum! Assim talvez ele vá embora. Eu pego um sorvete e chupo. Talvez desse jeito haja alguns ovos. Bum! Os ovos caem, eu apanho eles, pau, e jogo na cara dele. Agarro ele mais uma vez e enfio na máquina de lavar. Bum! E ligo a máquina. O cara vem, você abre a porta para bater nele, outro também vem, plac. Outro aparece, então você pula para dentro de novo, vira e senta. Se alguém acertar ele, você deita, talvez você possa lhe dar um chute e voltar para cá. Aí as pessoas vêm, daí você tem que cair fora. E chuta e machuca a perna dele. Talvez apareça outra pessoa assim. Bum! Bambu. Esta é uma escada de bambu. E esta aqui é de amolínio. Amolínio? Amolínio? É isso? Amolínio? Deixa pra lá, você entendeu. Essa escada é de alumínio. Uma escada de metal. Quando você usa de bambu, tenha certeza de que está polida. Machuca se entrar alguma coisa na sua mão. Por que eu faço isso? Porque isso pode cortar a sua mão. Sei por experiência própria. Antes de fazer qualquer coisa, precisa garantir que não vai se cortar. Você pode usá-la para ir e voltar. Se vierem muitas pessoas, posso virá-la. Você vira assim, desse jeito, e vai virando até voltar. Pessoas vão te perseguir novamente. Aí, você volta aqui e tenta descer devagar, escorregando. Você pode atacá-lo ou se virar e descer assim. Quando alguém vier, pum! Quantas vezes pode fazer isso? Eu cortei minha mão numa só tomada. Lembrem-se, não façam isso em casa, tá legal? Só pra você, eu coreografei algumas cenas de ação com a minha equipe. Vamos ver. Observe cada tomada em câmera lenta. O primeiro soco não tem força, então visualmente não faz sentido o outro sair voando. Esta não é boa, pois a camisa tampa a batida. Agora o chute está errado. E a cena tem o mesmo problema. O pontapé não teve ligação. O dublê precisa cair de costas no bambu.
Mas esta tomada não pode ser usada porque ele escorregou pelo chão. Ele tinha que bater no bambu e cair no andar de baixo. É um bom exemplo de aproximação básica de como Jack faz um filme de ação. Nesta tomada, o bambu possui dois propósitos. Ajuda na queda do dublê e faz com que a própria queda pareça mais fantástica ao redor dele. Jack posicionou uma segunda câmera em um ângulo baixo para aumentar o impacto do dublê. Isto ilustra a importância da precisão. O dublê à esquerda dá um belo chute voador e o outro bate a cabeça. Este tipo de incidente acontece num dia de trabalho dos dublês de Jack Chan. Vejamos como o ângulo da câmera ajuda numa técnica. Este chute ficou muito longe e não funcionou. Novamente, o espaço entre o pé e a face é muito óbvio. Na última tomada, o ângulo é convincente, que parece que o chute é de verdade. Aqui, o dublê deveria cair no meio do capô, mas ele cai longe do centro, o que significa que não terá que rolar pelo capô até chegar ao chão. Isto não tem o mesmo tipo de velocidade e impacto. Na segunda tomada, ele dá a volta e cai na posição certa, mas quando chega ao chão, fica muito perto da câmera e atrapalhando a cena final. Esta é uma ótima tomada. Faz um giro e dessa vez ele bate no capô no local exato. Em sua expressão, podemos ver que ele está atuando o tempo todo. É importante que um dublê saiba atuar para convencer a plateia que aquilo que vê é real. Agora o dublê está se movendo bem rápido. Quando ele acerta um ângulo de 90 graus acima da escada, olha para baixo para verificar sua posição. Se fechasse os olhos, não iria conseguir controlar sua queda. Ele precisa virar no ar e cair de costas. Note o pó que saiu da escada. Isto aumenta o impacto visual de sua queda. Finalmente, ele faz uma aterrissagem segura. Nesta sequência, um dublê luta com vários oponentes. Parece uma técnica simples, mas eles precisam agir com muita precisão. Aqui, um dos dublês atua com precisão, mas erra o bloqueio e fica na posição errada. Depois de ter errado essa técnica, a sequência inteira é arruinada. A próxima tomada começa bem, com os movimentos no tempo certo. Um dos lutadores entra pela direita, mas se posiciona de forma errada e bloqueia a câmera da ação. Este dublê atua com seu adversário, mas estão muito perto. Isto significa que não pode dar um bom chute. Ele não consegue bater na garrafa e precisa chutá-la. Desta vez, a sequência começa bem, com os movimentos dos dublês em sincronia. Aqui temos a mesma cena de um ângulo diferente. Os movimentos do dublê estão muito rápidos e todo mundo perde o ritmo. Neste tipo de sequência, mesmo quando vai indo bem, pode haver uma falha e o chute acerta de verdade. É um risco que o dublê corre. Em uma cena, o vidro pode ser um elemento extra para desafiar os dublês. Mesmo com um vidro de açúcar, é preciso ter cuidado para não voar fragmentos em seus olhos. Esta é a mesma cena num ângulo diferente. Desta vez, o atacante dá garrafadas muito altas. Deveria ficar no meio do quadro. Conhecimento de câmera é um atributo muito importante para um dublê, pois as melhores técnicas serão inúteis se a câmera não os captar. Aqui, um movimento errado quer dizer, tudo está posicionado ligeiramente fora de quadro. Nesta tomada, a garrafa continua alta, mas na próxima está perfeita. A garrafa aparece bem no centro do quadro e o chute aparece no ângulo certo para acertá-la. Depois de quebrar a garrafa, o dublê acerta um chute de primeira. A ação continua com este dublê chutando enquanto cai no chão. Porém, o atacante aparece muito perto e tampa a cabeça do herói, ocultando as expressões faciais dele.
Dessa vez ele cai, se levanta e o outro dublê entra com tudo na cena e lhe dá um chute. Nesta cena, o dublê dá um chute, mas ele erra. E agora o atacante corre de fora do quadro e não o agarra rápido o bastante. Desta vez, o dublê dá um pulo e executa um chute poderoso na barriga do seu oponente, mas novamente o terceiro aparece muito tarde. Esta é uma boa cena. O dublê chuta e seu adversário aparece no quadro e tudo acontece consecutivamente, como uma espécie de ritmo natural. A pior coisa que um dublê faz é esperar ser atingido. Precisa parecer natural. Aqui há um dublê à espera da ação. Esta roda é empurrada em cena muito cedo. Pela segunda vez, o dublê espera a ação e leva um chute bem na virilha. Mesmo o começo da tomada não dá para usar. Note que a roda de madeira entra pela esquerda no quadro na hora exata. Enquanto a roda vem entrando, o dublê se vira e reage de forma bem convincente. Fora isso, a cena precisa ser rodada de novo. Esta é uma boa cena. Ele chuta, vira e então a roda aparece na mesa e ele abre as pernas para dar um certo efeito, sem demora. Nesta cena, o dublê pula de costas, mas se esquece de abrir as pernas. Embora a cadeira tenha quebrado muito bem, ainda não foi uma boa tomada. Esta sequência mostra como é importante dois dublês terem coordenação quando estão fazendo esta cena de perseguição. Eles precisam combinar as ações segundo por segundo e reagir um com o outro, senão os movimentos parecerão mal feitos. Aqui um dublê agarra o outro, mas ele já está fora de alcance. Se os dois dublês falham na ação conjunta, qualquer coisa pode acontecer, como um tênis voador não planejado. Nesta tomada, eles estão completamente fora de sincronia. O dublê está fazendo a perseguição e não há nenhuma razão aparente para o outro fugir. No final, a sequência inteira está sem energia. Dada a complexidade da cena, algo imprevisível deve ser esperado. O dublê dá um ótimo salto. Quando ele aterrissa, espera muito tempo. O outro dublê aparece e lhe dá um chute de verdade. Esta é uma boa cena. É possível sentir muita precisão entre os dois. Os dublês possuem um ritmo certo e realizam cada técnica ao máximo. O último chute parece que realmente foi dado. A exigência básica para esta tomada é que o dublê atravesse a mesa pelo vidro até o chão. Nesta cena, podemos dizer que vai doer quando ele cair, mas a mesa quebra fácil demais. Isso significa que a plateia não sentirá o impacto do dublê caindo através dela. Então a façanha não vende. Esta é uma boa cena. Ele consegue uma boa altura quando pula de costas, caindo no local certo. A mesa se estilhaça e todos sentem dor, os dois dublês e a plateia. Isto define o estilo Jack Chan. Agora você vê como é que eu uso o cenário. Não precisa de coisas especiais e efeitos. Use apenas sua imaginação. Use tudo o que estiver ao seu redor. Seja o que você vir, pode ser usado como instrumento de comédia e de luta. O que você viu hoje é o estilo do Jack Chan. Espero ver o seu estilo um dia. Valeu! Em A Hora do Rush, Jack é um policial durão. No começo, ele acaba com uma gangue de contrabandistas. É o tipo de sequência que levaria uma semana, mas Jack, sob pressão para acabar esse filme no prazo, tem dinheiro apenas para essa noite de filmagem. Tudo precisa ser bem mais rápido. É, muito rápido. Câmera, ação! Corta! Consegui. Jack, vem aqui dar uma olhada. O que você quer? Eu não gosto de olhar. Olha a saída. E aí? Tenta mais uma? Sim. Bom, quando vir que eu prendi a algema, viro, pego a arma, Tá, então entendi. acerto ele e aí corta. Usa esta tomada. E mais tarde, quando você prender, eu viro, abaixo e aí corta. Daí você usa essa Tá tomada. certo. As escadas Já. têm o mesmo tamanho? É. Bom, quer fazer mais uma? Quero. Tudo pronto? Então, quando eu chutar, corta. Eu me viro pra correr.
e saltar e corta. A próxima tomada é aqui. Tchau. E esse cara... E na próxima cena, ele rola. E aí... Bum! Ficou legal? Certo. Tudo pronto? Vamos lá. Ação! Na noite seguinte, a produção corre para o estúdio. O personagem de Jack tenta proteger alguns artefatos chineses de inimigos armados, apesar do fato dele não ter uma arma. Ele precisa achar meios de fazer este confronto convincente. Não atire! A luta de Jack é interrompida pelo seu esforço em manter o tesouro a salvo. Esta passagem é chamada Personagem em Ação. A plateia aprende algo sobre a personalidade do personagem de Jack. Ele tem respeito pelas tradições. Isto aumenta o envolvimento da plateia com ele e com as antiguidades que está tentando proteger. Jack apanha bastante enquanto luta para manter a salvo um vaso da dinastia Tang. Alterna momentos de comédia e de drama para manipular os sentimentos da plateia. E o resultado eventual da cena continua imprevisível. Obrigado a todo mundo, valeu! De cenários de filmes clássicos de Hong Kong a locais de produção milionárias em Hollywood, Jack Chan exercitou o seu extraordinário talento. Neste filme, vimos muitos aspectos de um dos mais respeitados cineastas de ação do mundo. Mostramos como Jack desenvolveu seu estilo único e mostramos um pouco de seus bastidores, de como ele transforma suas ideias em realidade. Entretanto, para ele, glórias passadas são menos importantes que o próximo desafio e a próxima geração. Vocês viram de formas diferentes o modo como eu faço um filme. Não são nem os melhores, nem o único modo. É só o meu modo, o modo do Jack Chan. Bom, eu acabei de mostrar que com um pequeno orçamento, sem fundos azuis, efeitos de computador... ou efeitos especiais, como fazemos um filme. Se você quiser mesmo ser um cineasta, se quiser mesmo ser um bom diretor e ator, deveria aprender alguma coisa da América. Sabe, existem muitos e excelentes diretores no mundo. E há muitas formas diferentes de fazer um filme pelo mundo. Não me copiem completamente, copiem só um pouco. Então criem seu próprio estilo e façam do seu jeito. O melhor não é o mais importante. Você precisa ser você mesmo. E mais criativo. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado do filme. A gente se vê numa próxima vez. Tchau, tchau. Efeitos digitais podem ser legais. Um dia talvez eu use eles. Mas agora precisam ver a coisa real.